Pastor Gilson Moreira, servo de Cristo Jesus. Abra a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A nossa temática de hoje, a igreja recebeu, e está aí anunciada, quando o reverendo Arildo nos convidou, e perguntei a ele sobre qual seria a temática. Ele falou: você tem alguma sugestão? Aí eu dei aquela sugestão e os subtemas, né, reverendo? E aqui estamos então. Hoje trataremos essa temática. Amanhã, pela manhã, os princípios que identificam, não é? Ou que marcam e identificam uma igreja modelo. E depois à noite também meditaremos sobre as marcas. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé, queridos, para que leiamos as Escrituras neste texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, onde estaremos meditando sobre marcas de Cristo na vida de seus servos. Eu quero convidar aos homens, vozes masculinas, a lerem comigo os versículos ímpares e as vozes femininas, os versículos pares. O último versículo, o 11, leremos todos juntos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Leiamos então, igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Todos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Ó Pai, estamos e continuamos diante do Senhor, e pela fé, junto a Ti, junto ao Seu trono de graça e aos Teus pés, adentramos, ó Pai, agora a sala do trono, nos prostramos diante de Ti humildemente, rogando-Te agora, ó Pai, que Tu continues a nos falar, como o Senhor já nos tem falado por meio das leituras que foram feitas de Tua palavra. Que agora, ó Pai, Tu uses este Teu servo naquilo que o mesmo já preparou, e apesar, ó Pai, de todas as limitações e fraquezas do Teu servo, o Teu Santo Espírito o capacite e o use conforme lhe apraz. E a Tua igreja aqui presente e aqueles que nos acompanham por meio da transmissão, que Tu abras o coração, que Tu ilumines a mente e que Tu apliques a Tua palavra e a mesma produza os efeitos que Tu já determinaste, e assim cada um produza os frutos conforme lhe apraz, para o Teu louvor, honra e glória. E com estes propósitos é que a Ti nós oramos, buscamos, nos colocamos e nos entregamos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Marcas de Cristo na vida de seus servos. É comum
principalmente as grandes empresas, as multinacionais, inclusive, eu creio que a mais famosa aqui do Espírito Santo, a Vale, serem identificadas por uma logomarca. Então a da Vale vocês conhecem muito bem, que inclusive acho que tem um Vzinho no meio, né? Se eu dissesse para os irmãos, nem precisaria mostrar aqui a logomarca, mas eu apenas dizer um V e um W embaixo, vocês já identificariam e já saberiam de quem que eu estaria falando, não é verdade? Se eu fizer esse sinalzinho aqui, ó, identificaram de quem é essa marca? Isso, Nike. Então vejam como que a marca, ela o quê? Marca. Olha que interessante. E antes da gente adentrar ao texto, nele meditar, refletir, eu quero te convidar para que você já comece a olhar para dentro de si. Nós teremos 3 oportunidades, agora à noite, amanhã cedo e amanhã à noite. E que você estivesse pensando no seu coração, e a minha oração é para que o Espírito Santo te incomode, para que você no seu dia a dia pensasse se os outros estão vendo em você as marcas de Cristo. Visto que, conforme eu exemplifiquei, existem marcas que a gente só de pensar nelas ou de ver o sinal já identifica. E o que é interessante, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, se você voltar, eu acho, deixa eu ver, mas nem precisa voltar aí, porque eu estarei lendo aqui na minha Bíblia, que é um texto muito conhecido. Ele vai dizer o seguinte, no finalzinho da sua epístola aos Gálatas: porque eu trago no corpo o quê? Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Então, olhem, marcas de Cristo na vida dos seus servos. Então, este texto que nós lemos, ele está dentro de um texto riquíssimo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente sobre a vida cristã e o seu cotidiano. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 27 do capítulo 1, vai dizer: vivei acima de tudo, como que? Por modo digno do Evangelho de Cristo. E depois no capítulo 2, versículo 12, na sua parte final, ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E nesse meio está o texto que nós lemos. Então eu gostaria de convidar a você para que nós entremos neste texto e nós então vejamos neste texto quais são essas marcas de Cristo na vida dos seus servos. Primeira marca, muito simples, mas profundamente importante: a marca do amor. Se não, vejam comigo, e vamos ler todos juntos. Eu gostaria de convidar a você, tem a transmissão, então eles são obrigados a colocar aqui na frente, pelo menos lá a transmissão lá na igreja onde eu estou é assim. Então projeta na transmissão, aparece. Senão eu ia pedir para que você usasse a sua Bíblia, ou o seu celular, que hoje é comum, né? Ficasse aberta com ela em suas mãos. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6, ou melhor, o versículo 5 apenas. Leiamos todos juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também
Tende em vós o que, igreja? É interessante que no original seria melhor traduzido o seguinte: tende em vós a mesma atitude. Amor, o amor de Deus, pois Ele é amor, registra o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 8 e o versículo 16, dizendo que Deus está muito fraquinho. Deus é amor. Olha que interessante. E sabe o que é interessante, amados? Que, biblicamente falando, amor não é sentimento. Sabiam disso? Amor é atitude. Por isso que o amor deve ser a primeira marca de Cristo na vida dos seus servos. E quando a gente olha para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e ali há descrito o hino do amor. Eu não sei quantos sabem, este capítulo, ele está dentro da língua original, escrita como se fosse um hino em louvor ao Senhor, enaltecendo o amor. E quando você lê lá na Epístola de João, o texto que eu mencionei, que Deus é amor, e você pega lá e pega aqui o capítulo 13 da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, o amor você verá ali a descrição daquilo que o Senhor, em atitude, demonstrou, revelou na pessoa do seu Filho amado Cristo Jesus, quando Ele se encarnou. Daí o amor, ele excede a tudo, porque o amor de Deus, ele tem uma característica inigualável. Vocês sabem qual é essa característica que o amor humano não a tem? Ele é incondicional. Vejam a diferença do amor de Deus para o amor que o reverendo Arildo tem para com a irmã Suzy, a sua esposa, e que a irmã Suzy tem para o reverendo Arildo, que eu tenho para com os meus filhos têm para comigo, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo o exemplo. Este amor nasce no coração da pessoa, do ser humano, de um pecador. Esse amor humano, ele é limitado às minhas condições, aos meus desejos, às minhas vontades, e daí eu até chego a dizer: eu sinto amor por você. Tanto é que os apaixonados, os noivos, os namorados, gostam muito de falar: eu te amo. Mas será que demonstram em atitude esse amor? Já o amor de Deus, note bem, o amor de Deus, por ser incondicional, ele não exige nada. O amor, marido e mulher, pais e filhos, vice-versa e etc., esse amor, ele é um amor interesseiro. Marido e mulher nem se fala, né? Quanto interesse não há na relação conjugal. Quanto interesse não há na relação dos pais para com os filhos. Exemplo, a mãe ama os seus filhos amam a sua mãe. Quando o filho chega e fala assim: mãezinha querida, já era. Quando o filho chega e fala: paizinho querido, eu te amo, pode preparar o bolso. Quando a esposa chega: meu amor,
mas eu te amo tanto. Ele vira para ela e fala: o que você quer? Por quê? É um amor interesseiro, mas o amor de Deus não. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, amados, ele está dizendo para você que você não deve pensar se você tem que ter ou apresentar essa marca. É uma exigência. Tende, o verbo está no imperativo. Tende em vós o quê? O mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma atitude. Olhe só. Que houve também em Cristo Jesus. Agora vocês querem ver esse amor de Cristo? Vejam comigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, na sua parte final, vai dizer que Ele amou aos seus e amou-os até o fim. João 3,16. Você se lembra de João 3,16? É um versículo, acho que talvez um dos mais conhecidos. Vamos lá? Porque Deus... Para quê? Vocês estão vendo como é que é o amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele disse para o seu povo: eu sinto o amor por vocês. Foi isso que Ele disse? É isso que o versículo diz? Porque Ele amou o mundo de tal maneira, e qual foi a atitude dele? Doar. Doação. Você tem se dado, você tem se entregado. Isso é o amor de Deus no seu coração. Aí agora vem o amor do filho, porque o filho amou a você. O que foi que ele fez? Ele deu a sua vida. Atitude, irmãos. Essa é a primeira marca. Porque, agora vamos lá, pastor, e o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, porque Ele te amou, o que foi que Ele te fez? Te salvou, meu querido irmão e irmã. Te salvou. Olhem só a Trindade agindo e demonstrando e revelando o amor. Eu não quero delongar. Vamos à segunda marca. Primeira marca de Cristo na vida dos seus servos, o amor. A segunda marca, olha, irmãos, aqui é uma gradatividade de continuidade, consequência e efeito de uma na outra. A segunda marca, porque você tem o amor, logo você apresentará a segunda marca, sabe qual é? Abnegação. Versículos 6 e 7, vamos ler todos juntos numa só voz, bem forte, igreja, leiamos. Pois ele, peraí irmãos, não estou ouvindo direito, acho que eu estou com problema de audição, reverendo. Eu vi aqui que o reverendo Elmar e o reverendo Arthur dispararam, mas eu não ouvi a igreja. Vamos novamente? Pois ele... Antes o que ele fez? A marca que nós temos aí, meus amados, é a marca da abnegação. Você sabe o que é abnegar-se? É exatamente o que está descrito aqui. Nós veremos ainda alguns exemplos de abnegação, mas veja a respeito daquilo que o apóstolo Paulo escreve para você e para mim, e aqui está referindo-se a Cristo, mas vai comigo aí no capítulo 1, o versículo de número 29, desculpem, 29.
porque vos foi concedida o quê? Irmãos, tá feia a leitura, hein? Nossa vida. Vamos lá de novo? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Tem muita gente que gosta de dizer que crê em Cristo. E Tiago vai falar que os demônios creem e tremem, mas poucos padecem por ele. Esse padecer é o abnegar-se. Olha só, porque vos foi concedida a graça, olha, é pela graça a abnegação. Não é um esforço seu, é uma atitude espontânea, como consequência da ação do Espírito Santo no seu coração. Vamos ver um exemplo? Vá comigo lá para Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11. Irmãos, é um texto sublime, fantástico. Este texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 11. Olha isso aqui, registro maravilhoso. Eles, pois, o que, igreja? Olhe que abnegação, mesmo em face do quê? Da morte, o quê? Não amaram a própria vida, isto é abnegar-se. O problema está, meus amados, muitas das vezes no nosso amor próprio. O problema está com o meu eu. Ele está entronizado aqui. Não é Cristo que está entronizado, é o eu. E aí você não está disposto a entregar-se, a dar-se por Cristo e para Cristo, a padecer por Ele e para Ele. O problema é que nós muitas das vezes olhamos para os nossos interesses. Há uma frase, isso eu já ensinei lá na igreja, que tem sido muito comum de algum tempo para cá dentro da igreja evangélica. Talvez vocês já ouviram esta frase, talvez você já até tenha dito esta frase. Deus é muito bom e o quê? É bom o tempo todo. É uma frase muito boa de ser dita. Eu não sou contra essa frase. Muitas das vezes que eu já vi a postagem desta frase nas redes sociais, é quando a coisa vai bem. Aí Deus é bom o tempo todo. Aí eu pergunto, na enfermidade, na aflição, na dificuldade, na provação, na tentação, na hora que você perdeu o emprego, na hora que morreu alguém, Deus não é bom? Ele não permanece sendo bom? Se Ele é bom o tempo todo, inclusive nesses momentos. Então, quando a gente olha para o texto aqui, abnegar-se, diz, pois Ele. Eu gosto muito da tradução aquela que a gente conhece como NIV, né? NVI, aqui neste texto. Lá na NVI está assim, olha, pois Ele não levou em consideração e ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então note que aqui Cristo, ao abnegar-se, primeira coisa que Ele fez, na sua encarnação, queridos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estudar a doutrina da encarnação do Verbo. Essa doutrina ela é preciosa, porque ali começou, sabe o quê?
o abnegar-se de Cristo. Ele deixou a sua glória, a sua majestade. Ele se esvaziou de tudo. Por isso que ele, conforme cumprindo os ensinamentos e a revelação dada pelo Senhor por meio do profeta Isaías, a partir do capítulo de número 42, 43, e aí segue mais ou menos 10 capítulos falando sobre esse servo, que os judeus não entenderam e que muitos dentro da igreja hoje não entendem. Ele não deixou de ser Deus, mas daquilo que ele se esvaziou, para ele vir a primeira vez, é a maneira pela qual nós veremos que ele não se esvaziará, mas que ele virá em plenitude, poder, glória e majestade, conforme revela as Escrituras. E ele mesmo revelou: e eis que o Filho do Homem virá nas alturas com todo o poder e glória, e todos os anjos. Disso ele se esvaziou, mas não da sua deidade. Disso ele se esvaziou, para então ele se encarnar no ventre da sua serva, daquela criatura que ele fez lá no princípio, Maria. Porque se ele não se esvaziasse daquela sua glória, como que ele poderia encarnar-se? Sabe o que é isso? A abnegação. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa câmera aqui, você que está nos acompanhando, saia da sua atitude de egoísmo, pare de olhar para o próximo de cima para baixo, esvazie-se da sua medíocre e temporária e acha que é alguma coisa. Você não é nada. Por isso então, meus amados, que a gente deve aprender com Cristo, e você então poderá e deverá e terá que apresentar essa segunda marca. Primeira, qual é a primeira marca? Amor. Qual é a segunda marca? Vamos para a terceira? A terceira marca que o texto nos apresenta, amados, de uma maneira muito clara, é a humildade. Vejamos aí o versículo de número 8, na sua primeira parte. Porque ele se esvaziou, porque ele assumiu a forma de figura humana, tornou-se semelhança de homens, foi reconhecido de figura humana. Então o que, igreja? Leiamos: a si mesmo se humilhou. Somente aí. A si mesmo se humilhou. A terceira marca é a marca da humildade. Uma das coisas mais difíceis para nós, eu vou falar homens no sentido de ser humano, tá ok? Em vez de eu falar homem, mulher e tal, então para nós, homens, o ser humano é se humilhar. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, reverendo Arildo, sem exceção, é ser bajulado. É ser bajulado. Por que o nosso ego, ele infla? É simples. E é uma coisa até que a gente faz porque a gente se preocupa com as crianças. Os pais aqui. A criança nasce, ela tem as fases dela da vida, mas a partir daquele momento que ela começa a engatinhar, e aí a se escorar para ficar em pezinha e dar os primeiros passos, a gente corre para socorrer, para não deixar aqui, para não deixar ali, não é verdade? E nós temos que fazer isso porque a gente fica preocupado com eles, não é verdade?
Aí o que é que a criança... Gente, irmão, se tem um bichinho inteligente que Deus fez, é esses pequenininhos. Primeiro que o HD aqui está vazio. Esse HD aqui está enchendo. E são inteligentes que a gente não imagina. Isso aqui que eles pensam. Então as coisas aqui nessa casa giram em torno de mim. Tudo que eu faço, eles vêm ao meu encontro me socorrer. E aí tem pais que esquecem que os filhos cresceram. Continuam socorrendo na adolescência, na juventude e no adulto. E não deixam os bichinhos criar asa e voar. Aí eles não aprendem o exercício da humildade. Diz aqui, olha, e ele a si mesmo se humilhou. E sabe qual é o ensinamento de Cristo, amados? Vejam comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 29. É interessante, ele vai dizer no versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, por quê? Porque sou o quê? Manso e humilde de quê? De coração. Então a humildade, ela é uma virtude implantada no coração daquele que já foi regenerado, salvo, liberto por Cristo e para Cristo, pela pessoa do Espírito Santo que agora no seu coração habita. É o mesmo Espírito que estava em Cristo, é o mesmo Espírito que agora ele outorgou à igreja e o derramou no dia de Pentecostes, e nela passou a habitar e a conduzir. Este Espírito leva-te a uma vida de humildade. E vai dizer também em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurado quem? Os humildes, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Olha, bem-aventurado são os humildes. Então, ele a si mesmo se humilhou. Essa terceira marca deve ser uma realidade. Agora não é você ver postado assim e tal. O que está acontecendo, meu irmão? Não, sabe que eu estou praticando a humildade. Não, isso não é ser humilde. Isso é ser soberbo. Isso é ser soberbo. Aliás, Jesus, um exemplo de humildade e padrão para nós, ele entrou no templo, e os irmãos sabem como é que ele entrou, né? Ele entrou fazendo uma arruaça, pegou um chicote na mão e sai da frente, que eu acho que eu nunca vi homem marmanjo apanhar, mas ali apanhou, e apanhou feio. Então a humildade não quer dizer isto. Humildade, meus amados, significa exatamente você viver segundo a vontade do Senhor. Sabem por quê? Porque agora a gente vai caminhar para a quarta e a última marca. A quarta e a última marca é qual seria? A obediência. Porque você ama, porque você tem uma vida de abnegação, porque você vive em espírito de humildade, você o que então? Obedecerá. Vejamos o final do versículo de número 8. Antes a si mesmo se humilhou, e o que? Tornando-se. Ih, reverendo, não aprenderam não, né? Vamos lá de novo. A si mesmo se humilhou, e o que, igreja? Tornando. Olha, meus irmãos, quem não leu a Bíblia aí esse ano ou essa semana está lendo agora. Então, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, os versículos de número 32 ao 34 registra assim: eis que subimos para Jerusalém. E o que é interessante, que depois Jesus continua dizendo assim: e lá, o Filho do Homem será entregue, o prenderão, o açoitarão, o entregarão aos gentios,
o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Sabe o que eu estou querendo dizer? Aqui, nessas palavras de Cristo, ele estava naquela sua última ida para Jerusalém. É quando ele entrou naquela última semana em Jerusalém. Os discípulos estavam com ele e as multidões, mas ele chamou os discípulos, registra o texto, que ele chamou os discípulos no canto e ele então vai revelar aos discípulos o que logo depois, daí alguns dias, aconteceria com ele. Irmãos, aqui entre nós estamos aqui em Vila Velha. Para ir à Vitória é só atravessar a ponte. Como eu morei aqui, eu conheço bem. Ou você vai ali em Viana, escuta, você vai lá sabendo que você vai morrer, você vai lá hoje, porque daqui 2 dias vão matar você. Você vai fazer igual o Jonas, em vez de ir para Viana, você vai para a serra. Mas sabe o que significa isso? A prática do amor, a prática da abnegação, a prática da humildade, leva você o quê? A obediência. Você sabe o que requer a obediência? A obediência requer amor, abnegação, humildade, dependência. E aqui a obediência de Cristo, o reverendo Arthur está mais fresquinho na teologia, né, reverendo? Tem a obediência passiva e a ativa. Mas ele apresentou as duas. O Senhor Jesus, meus amados, ele foi obediente ao Pai. E aí lá no Getsemane, os irmãos lembram-se disso. Ele orou ao Pai, dizendo as mesmas palavras 3 vezes. Pai, o que é a igreja? Se possível, passa de mim este cálice. Queridos, o Senhor Jesus, ele sabia o que estava para acontecer. Porque naquele momento que ele acabou de orar, inclusive foi um momento tão angustiante e sofrido de alma, por causa do seu amor, por causa da sua abnegação, por causa da sua humildade, ele vai agora exercitar a obediência e vai dizer: contudo, seja feito o quê? A sua vontade. Vejam que é uma consequência da prática e do exercício dessas marcas na vida de Cristo, que devem estar presentes na sua vida também. Não basta você conhecer e saber sobre o amor, não basta você conhecer e saber sobre a abnegação, não basta você conhecer e saber sobre a humildade, não basta você conhecer e saber sobre a obediência, você tem que viver, você tem que praticar, você tem que transformar isso em obras. Senão, sabe quem será você? Um simples religioso. Vocês sabem qual é o lugar do religioso no céu? Não é no cantinho aqui não, nem naquele cantinho ali. Na verdade, não tem religioso no céu. Religioso está no inferno. É para lá que você vai. Foi aquilo que o reverendo Arthur falou quando ele fez a leitura do capítulo 1 de Isaías. Obediência, ou melhor, amor, abnegação, humildade, obediência, requer o quê? Atitude. Requer atitude, irmãos. Por isso, a gente pode caminhar agora para concluir esse nosso primeiro encontro sobre as implicações práticas do que nós vimos aqui. Só que essas implicações práticas, elas são o quê? Adorativas, culticas, prestadas a Deus. É interessante como que esse texto fecha. É sublime. Essas implicações, elas são práticas, porém adorativas, ou seja, culticas, porque a partir do momento que você tem essas marcas na sua vida, do amor, da abnegação, da humildade, da obediência, quais são as aplicações? Primeiro, implica na exaltação
a Cristo. Versículo 9, vamos ler todos juntos? Está com a Bíblia aberta aí? Leamos bem forte, igreja, versículo 9. Pelo que também... Vejam só, pelo que Deus quem? O Pai, lhe o quê? Exaltou. Sabe o que significa isso? Que o Pai, Ele viu tudo aquilo que o Filho fez, por amor, por abnegação, por humildade, por obediência, Ele então o quê? O exaltou. A pergunta que eu faço é: você tem exaltado a Cristo na sua vida cristã prática? Segunda implicação prática adorativa implica no reconhecimento da deidade, da divindade de Jesus Cristo. Versículo 10. Vamos ler todos juntos, versículo 10, igreja? Para que ao nome de Jesus Então, a segunda implicação prática adorativa implica no reconhecimento da deidade de Jesus. Sabe que, Cójus, esse, irmãos, é um dos versículos em termos de adoração que eu mais me alegro em ver nas Escrituras. Vocês prestaram atenção no texto que leram? Olha só. Para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, aquele nome que foi escorraçado, o que? Ele está dizendo o Messias, o Salvador, desça da cruz, salva-te a ti mesmo. Você não salvou, não libertou, não curou os outros? Salva-te a ti mesmo. E aquela multidão que gritou: crucifica-o, crucifica-o. E aqueles que o crucificaram ali na cruz, aquele que furou o seu lado com a lança, o que registra as Escrituras? Que esses que o traspassaram, naquele dia o verão, o que eles farão? Aqui para que ao nome de Jesus, o que? Se dobre. Vocês sabem qual é a dificuldade do presbiteriano? Que os nossos irmãos pentecostais, com a graça de Deus, têm nos ensinado? É isso aqui, presbiteriano tem uma dificuldade de ajoelhar para orar. Sabia disso? Tem uma dificuldade tremenda. Mas nesse dia, querendo ou não querendo, vocês sabem quem que vai se ajoelhar diante do Senhor? Quem? Todo joelho. Aonde? Nos céus, na terra. Você sabe o que significa debaixo da terra? Todos aqueles que já morreram e lá estão. Apocalipse disse que a morte e o mar darão os seus mortos na ressurreição. Todos esses, Satanás, a capetada, a diabada, os principados, as potestades, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, Hitler, Nero, Mussolini, essas figuras bem amáveis da história da humanidade. O que vai acontecer junto com você e comigo? Vocês já pararam Satanás diante do Senhor? Isso, irmãos, é uma implicação prática adorativa. Todo joelho se dobrará, ou seja, implica no reconhecimento da deidade de Jesus. Sabem por quê? Porque você tem a marca do amor, a marca da abnegação, a marca da humildade, a marca da obediência. Terceira implicação adorativa, implica na confissão do senhorio de Jesus Cristo. Versículo 11, na sua parte A. Vamos ler todos juntos? Numa só voz? Leamos? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Até aí, parte A. Implica na confissão do senhorio de Jesus Cristo, ou seja, Mussolini, Hitler, Nero,
e vai por aí afora. Me lembrei aqui de Antíoco Epifânio, aquele profano, né, reverendo? Aquele profano. O que eles vão... Satanás vai ter que fazer o quê? Confessar. Confessar o quê? Que Jesus Cristo é Senhor. Agora, eu vou chamar sua atenção aqui para algo muito importante. Talvez você vai se assustar. Você tem negado o Senhor Jesus e o seu senhorio? Imagina, pastor, o que é isso? Eu já fui salvo. Ele é meu Senhor e Salvador. Ah, é? Prepare-se. Porque quando você admite e diz que de fato você é salvo e você o tem como Salvador da sua vida, eu pergunto, será que você já não o negou algumas vezes, como Pedro? Mas nesse dia não vai ter escapatória. Então vejam, toda língua, anjos, arcanjos, serubins, serafins, Satanás, os espíritos malignos, principados, potestades, os demônios, toda criatura ajoelhará e confessará, e toda língua confesse. Quando eu vejo aqui toda, embora eu não tenha feito a exegese nesse sentido do todo aqui, reverendo, eu fico pensando se os animais que têm língua, se é toda criatura que tem língua, ou se é todo ser humano que tem língua, ou toda aquela criatura que fala, deverá confessar o Senhor de Jesus. Quarta e última implicação adorativa e cultica. Qual é? Implica na glorificação de Deus Pai. O nosso quinto ponto reformado: solamente a Deus toda a glória. Como é que conclui o versículo 11, igreja? Leamos: para a glória de Deus Pai. Não precisa dizer mais nada, né, irmãos? Aí eu pergunto, essa igreja pujante, vibrante, no seu 46º ano de organização, tem alguém aqui lá da origem? Quem está da origem aqui, da organização da igreja? Um irmão levantou a mão. Ô, benção, da época da organização da igreja, há 46 anos atrás. Maravilha! Irmãos, se a gente parasse e conversasse com os seus irmãos para ouvir a história, e vocês devem conhecer a história dessa igreja, o que ela passou e enfrentou. Eu estou estudando lá na igreja agora, nas quartas-feiras, Apocalipse. E nós estamos agora no período das coisas que são. As coisas que são é a história da igreja, as 7 cartas do Apocalipse. E quando a gente estuda essas 7 cartas, a gente vai ver o retrato da igreja de Cristo, entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Essas são as coisas que são. Então as coisas que são desta igreja têm a ver com a sua existência, com a sua peregrinação, com tudo aquilo que ela passou, enfrentou, tem passado, tem enfrentado, e com tudo aquilo que ela ainda passará e enfrentará. Por quê? Olhe só que maravilha, porque ela deve apresentar as marcas de Cristo. A minha pergunta é: você tem apresentado essas marcas de Cristo no seu coração e na sua vida? Você tem, de fato, não sentido amor, mas vivido o amor, testemunhado o amor e o apresentado em atitudes? Você tem tido uma vida de abnegação, de humildade e de obediência? Logo, aquelas implicações práticas adorativas, voltadas tão somente para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, devem ser uma realidade na sua vida. Por causa disso, eu quero convidar a igreja, se o reverendo Arildo me permitir, se você quiser e puder, eu quero te convidar nesse instante, para que você se coloque de joelhos diante do Pai. Paulo vai falar isso na sua epístola aos Efésios. Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. A causa primeira é a igreja. A igreja de Cristo aqui presente.
A causa secundária é a sua família. A causa terciária é a sua vida. Veja que eu inverti, tá? Coloquei a igreja, a sua família e a sua vida, para você deixar de ser um pouquinho egoísta. Então agora, pela fé, a igreja colocar-se-á de joelho, aqueles que quiserem, ninguém é obrigado, e aqueles que puderem, porque eu sei que às vezes há pessoas que não podem e que não conseguem. Vamos nos colocar de joelhos, adentrarmos pela fé a sala do trono. Coloque isso no seu coração, que você neste momento adentrará a sala do trono pela fé, que você colocar-se-á, conforme o texto que nós lemos, de joelhos, e então orará e buscará ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer isso nesse instante, e vamos então orar ao Senhor nesse instante. Ore silentemente no seu coração primeiro, conforme o Senhor falou ao seu coração. Se há alguma coisa para você confessar, arrepender, ou alguma atitude nova a tomar, que o Senhor falou, que assim você se disponha. Pai, estamos diante de Ti e aos Teus pés neste momento, nos humilhando, ó Pai, nos quebrantando, não porque, no caso, o pastor convidou, eu estou de joelho porque o pastor convidou. Se for nesse sentido, Pai, que essa pessoa se levante e pode até ir embora se ela quiser. Mas, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, e em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, pelos méritos do sacrifício que Ele realizou ali na cruz do Calvário, e porque o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, o ressuscitou, e porque o Senhor o ascendeu à glória, e o Senhor fê-lo assentar-se à sua destra no trono da glória, e aonde Ele está sentado e reinando soberanamente sobre tudo e todos. A Ti, Senhor, elevamos o nosso pensamento, gratos ao Senhor, por essa igreja, pela sua história, pelas famílias que a compõem, por aqueles que aqui já passaram e estiveram, por aqueles que aqui estão, e por outros que virão, que Tu sabes quais são. Ó Pai, leva-nos e leve a cada um aqui a ter, a apresentar, a viver, a testemunhar, a exteriorizar estas marcas de Cristo na vida de cada um, para que assim esta igreja coletivamente também nesta cidade apresente estas marcas, que assim, ó Pai, Tu hajas, Tu operes, Tu intervenhas, Tu continues a realizar uma grande obra nesta igreja, por meio desta igreja, neste local onde o Senhor a colocou, e assim, ó Pai, conforme nós aprendemos, que seja tão somente para a glória de Deus Pai. Eis-nos aqui, ó Pai, diante do Senhor, e aos pés do Senhor nos colocamos, nos entregamos, confessamos e reconhecemos e declaramos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer, como Cristo Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Assim, ó Pai, aos Teus cuidados, em Tuas mãos nos colocamos e nos entregamos, e oramos-Te agradecidos, rogando as Tuas bênçãos e o Teu paternal cuidado, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém.